Paz e graça, minha gente, gota de sabedoria, pastor Geiel Eduardo. Um assunto que já comentamos antes em outras reflexões, a ansiedade. Por que eu estou voltando a esse assunto? Temos recebido no gabinete pastoral e também no consultório clínico muita gente preocupada, muita gente desesperada, muita gente ansiosa, muita gente sem saber o que fazer diante das crises atuais, as desesperanças, as expectativas ruins, negativas, de tragédias, guerra, e isso leva a um estágio interessante e até patológico, muitas vezes, de ansiedade. E é sobre isso que eu gostaria de comentar um pouquinho com você, à luz da Bíblia. Por isso, fica comigo. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25 até o 34, vamos extrair daqui alguns ensinamentos de Jesus com relação à ansiedade. Ele fala no versículo 25, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Primeiro ponto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que Jesus nos ensina, essa finalzinho do versículo 26. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Nós temos muito valor, muito mais do que tudo isso que foi comentado aqui. Toda a natureza, os lírios do campo, as flores, a Vitória Régia da Amazônia, os tons diferenciados entre o mar e as selvas, tudo isso, esse cenário maravilhoso que Deus criou para o nosso bem-estar, ainda é inferior ao valor que Ele nos dá. Então, o primeiro ensinamento de Jesus é que nós temos um valor muito grande diante de Deus. A Bíblia fala que uma alma, eu e você, valemos mais do que o mundo inteiro. Isaías fala que Deus dá uma nação inteira por nós, nos trocando. Pega uma nação inteira que tem muito menos valor do que eu e você. Esse resgate que Isaías fala lá. Pode ser que você não tenha muito valor diante de pessoas que estão ao seu redor. É possível que dentro de casa mesmo, esposa, marido, filhos, no ambiente de trabalho, patrão, amizades, não te valorizem, mas não se permita se desvalorizar diante daquilo que as pessoas conceituam, pensam de você. Porque Deus tem um conceito maravilhoso a respeito de você, comparando você, dizendo que você é muito mais valioso do que qualquer situação que Ele já criou. Toda a criação dele, os cosmos, o universo, você tem mais valor. Jesus não veio morrer pelos cosmos, Ele não veio morrer pelos planetas, pelas milhares de estrelas, Ele veio morrer por você e por mim. Por isso que você tem muito mais valor. E por isso você não precisa ficar ansioso, preocupado, porque você tem um Deus que te valoriza, que gosta muito de você, que te ama muito mais do que gostar. O segundo ponto aqui, está no versículo 27, a preocupação não pode mudar nada do que está acontecendo hoje, aí na sua existência, na sua vida. O versículo 27 fala,
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida, ou um côvado, alguns milímetros? Não adianta se preocupar com aqui e agora. Alguém já falou que ansiedade é excesso de futuro e preocupação é excesso de presente. Depressão é excesso de passado. É verdade, é verdade. Então não adianta você tentar trazer do futuro coisas para o presente. E o que é ansiedade senão os seus pensamentos estão lá no futuro, você está imaginando um monte de coisa no futuro, quando o seu presente precisa de você, precisa da sua consciência, precisa do seu equilíbrio. Então não deixe que o futuro domine ou traga circunstâncias para o seu presente, impedindo que você viva o presente, aquilo que realmente tem valor agora para você, o aqui e agora. É o que Jesus está falando. Tá? Não dá para você se preocupar, não se preocupe em acrescentar alguma coisa hoje, agora. Ninguém pode fazer nada. Você pode ver na biografia que nenhum dos homens maravilhosos da Bíblia, do passado histórico, não conseguiu realizar nada de positivo com a preocupação. A preocupação não vai te ajudar. Ao contrário, vai te prejudicar. Então, não se preocupe. Não permita que as coisas que ainda vão acontecer traga para a realidade presente algo, substância que vai te prejudicar. A ciência, inclusive, já prova que 70% das coisas que você imagina que pode acontecer com você, essa sua preocupação, 70% não vai acontecer. Só 30% possivelmente aconteça. Então você está se preocupando muitas vezes de graça, sem necessidade. O terceiro ensinamento que Jesus nos ensina está lá no versículo 32. Pois os pagãos, os gentios, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Não é preciso nem você estar lembrando para Deus o que você precisa. O Pai Celestial sabe. Então, o terceiro ponto aqui, o terceiro ensinamento que Jesus nos ensina eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Os pagãos, os gentios, eles não têm um Deus. Eles não têm essa experiência de ter alguém que se preocupe com você e comigo. Nunca se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha incessantemente pelo bem daqueles que se preocupam com o mundo. Não, que valoriza ele. Nunca se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha incessantemente para aqueles que esperam nele. Se você espera no Senhor, se você tem uma experiência de salvação com ele, se você é filho dele, você não é alguém que não tem uma experiência com ele. Então você pode ficar tranquilo que Deus, que se preocupa com você, que cuida de você, ele não vai permitir que nada aconteça com você. Isto é, o fato de não valorizar essa atenção que Deus tem por você e por mim, é falta de fé, é falta de segurança. A base que você está tentando se equilibrar para tocar a sua vida, ela não é sólida, como não é sólida diante dos gentios, pagãos, das pessoas ímpias que não têm experiência com Deus. Se você tem uma experiência com Deus, fique tranquilo que você vai conseguir vencer essas circunstâncias e substituir essa ansiedade por essa dependência de Deus e saber que Ele cuida de você. Capite? Então fique com essa informação e tem um quarto ensinamento aqui de Jesus, que está no versículo 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Tá.
quando a gente pensa nessas questões de provisão, o que eu vou fazer amanhã, o que vai acontecer daqui a uma semana, como é que vai ficar essa guerra da Rússia, e isso tudo está acontecendo porque você às vezes não confia plenamente. Deixa a Ucrânia e a Rússia resolver os problemas dele, você não vai fazer nada que possa resolver a situação lá. E nem as enchentes que estão acontecendo hoje em Paraty ou em Angra dos Reis. Claro que nós nos incomodamos em ver parentes e amigos preocupados com a situação. Mas o que nós podemos fazer é orar por eles. Agora, a preocupação com o dia de amanhã, ela só tem valor quando você se preocupa para fazer uma provisão para o amanhã, debaixo de uma direção do Espírito Santo, para fazer aquilo, para promover ou para se estabelecer como uma programação, pensando no melhor para o dia de amanhã. Não trazendo o amanhã para hoje, isso não vai resolver. Mas você pode sim se programar, você pode investir projetos de vida, de saúde, projetos espirituais. Como que você pode servir melhor ao Senhor amanhã, depois com a sua família, com seus filhos, ensinando-os no caminho do Senhor. Aí sim, aí tudo bem. E o quinto ponto aqui eu gostaria de terminar com vocês, está no versículo 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não pode estar desassociado, desligado da justiça dele. Se é reino de Deus, então há justiça. Há padrão de qualidade moral. E isso quer dizer que a gente não tem que ficar ansioso quando você é cidadão do reino. A pastora Cátia já tem vários ensinamentos, ministrações nessa área, você pode recorrer lá, inclusive. Quando você se enquadra nesse aspecto, nessa plataforma de cidadão do reino, essas coisas efêmeras passageiras que vão passar, que roubam sua alegria, que minam sua resistência, para você resolver coisas do aqui e agora, por causa da ansiedade, como cidadão do reino, pensando no reino, buscando o reino de Deus e a sua justiça, você vai superar. Você vai ter qualidade emocional para superar essas circunstâncias. Inclusive, quando você pensa no Salmo 1, quando você medita na palavra dia e noite, tudo quanto você fizer, prosperará. Paulo, lá em Filipenses 4, ele fala, não fique ansioso por coisa alguma. Antes, essa preocupação, essa ansiedade seja substituída com oração e graça. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. O que é guardar o coração? Deus vai colocar um guarda na porta da sua mente, do seu cérebro, para não deixar que essas informações negativas, notícias ruins, notícias que você fica vendo aí muitas vezes na televisão, noticiários, na internet, roubando a sua alegria, minando a sua resistência, fazendo com que você fique cada vez mais ansioso. Então é essa substituição pela palavra, pela oração, por súplica, pelo jejum, esse aspecto, esse ambiente, essa plataforma de reino de Deus e a justiça de Deus vai com certeza não só trazer paz ao seu coração, é uma paz incompreensível. O mundo não entende isso. Por isso que essa paz incompreensível, lá fora da guerra, mas aqui dentro, na sua mente, no seu coração, existe paz. E o Salmo 84 fala um pouco sobre isso também. Isso é maravilhoso isso, Aonde os seus pés estão na brasa, na terra, no calor. Mas a mente, o coração está apoiado nas esperanças, na certeza, na provisão que Deus dá. Quando você é valorizado, quando você não está preocupado com aqui e agora, quando você busca o reino de Deus e a sua justiça. Eu queria que você ficasse com essa palavra, guarde isso no seu coração, compartilhe essa palavra e eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.